Garotos, nós perdemos? Depois de anos passando despercebidas, as empresas bilionárias finalmente perceberam a existência dos emuladores hoje e começará um massacre brutal para destruir todos e cada um dos emuladores existentes até que não reste nenhum único. O primeiro foi Yuzu, quem sabe qual será o próximo? Ou pelo menos tudo isso seria dito pelo bobo da vez, que não tem ideia do que são os emuladores. E sim, a Nintendo teria processado o emulador Yuzu recentemente, mas a própria empresa desenvolvedora do emulador chegou a um acordo com a Grande N, para não ter que incorrer em processos ou algo do tipo. Isso levou à especulação de que este poderia ser o início do fim dos emuladores. Mas o que essas pessoas não sabiam é que os emuladores são legais há mais de 20 anos. Exatamente naquele período em que os computadores pareciam funcionar à base de batatas. Já existiam emuladores competentes na indústria, como os do Nintendo Entertainment System ou do Nintendo 64, que foram bastante populares naquela época. Entretanto, como muitos não atingiam a potência do console original, as empresas não eram muito prejudicadas. Mas tudo mudou com duas pequenas empresas em 1999, Connectix e Blim. Aqueles familiarizados com esta história conhecem a relevância dessas duas empresas para o mundo da emulação. Mas para aqueles que não têm ideia de quem são essas empresas, vou resumir aqui mesmo. A Connectix, uma empresa mediana, desenvolveu um emulador funcional chamado Virtual Game Station. Para desenvolver um emulador é proibido copiar e colar o código-fonte ou qualquer parte do console original. Como tudo isso está protegido por direitos autorais, o que a Connectix fez foi o procedimento conhecido como engenharia reversa. Soa muito como Jujutsu Kaisen, não é? Eles compraram um console, analisaram-no a fundo, descobrindo como cada parte funcionava e criaram o emulador com um código original próprio. Também quero enfatizar que todos os termos que vou usar neste vídeo serão ultra simplificados. Primeiro, para não sobrecarregá-los com termos muito complexos. E segundo, porque se eu aprofundar mais posso me confundir com algumas coisas. Então eu prefiro simplificar tudo ao máximo. Agora sim, vamos continuar. Depois que a Connectix conseguiu desenvolver um emulador funcional, eles foram à própria Sony para propor o emulador como um programa oficial para os Macs daquela época. Provavelmente, a Sony não gostou da ideia de jogar seus jogos em outro dispositivo além do seu console. Irônico, não é? Eles rejeitaram a proposta da Connectix. Contudo, cientes do potencial do programa, lançaram-no no mercado torcendo para que ninguém os arruinasse. E não era pra menos, o próprio Steve Jobs anunciou com grande alarde que por apenas $49 você poderia transformar seu lindo e novo Mac em um PlayStation. É importante destacar que, apesar de não ser oficial, o emulador exigia discos originais do PlayStation que deveriam ser inseridos no Mac. E o emulador rodaria os jogos, além disso, eles não teriam melhorias gráficas ou algo similar. O jogo funcionava exatamente como faria no console da Sony, e falando da Sony, eles obviamente não ficariam calados. E em menos de um mês eles fizeram como a grande Nintendo. Basicamente processar. Quando a Sony pensava que o emulador da Connectix era seu único problema, surgiu a Blim, uma empresa minúscula que criou um emulador ainda melhor que o da Connectix. Pois o emulador da Blim tinha uma melhor otimização dos jogos e até um redimensionamento que permitia ver modelos 3D em resolução superior. Embora a maior conquista da Blim tenha sido o lançamento dos discos Blimcast, que permitiam emular o PlayStation 1 no próprio Dreamcast. Agora você poderia não apenas transformar seu Mac, mas até seu Dreamcast em um PlayStation 1. Devido à arquitetura complexa do PlayStation 1, a maneira de emulá-lo no console era curiosa. Pois o próprio console era o emulador, não podiam simplesmente inserir um programa que emulasse outros consoles, como nos Macs. Então, o que foi feito foi literalmente criar alguns CDs e fazer com que esses mesmos CDs emulassem o PlayStation 1. Porém, cada 400 só emulava um videogame, devido a restrições técnicas. Digo isso porque a ideia original era vender um 400 com vários jogos, mas percebendo a impossibilidade disso, decidiram mudar totalmente a abordagem. E embora apenas 3 tenham sido vendidos, esses jogos rodavam muito bem e pareciam muito melhores do que no PlayStation original. Os jogos eram Tekken 3, Gran Turismo 2 e Metal Gear Solid, mas o que nos interessa agora são os julgamentos. A Sony alegava que os emuladores foram criados utilizando hardware roubado, ou seja, acreditavam que os simuladores foram desenvolvidos copiando o código proprietário do PlayStation 1. Após meses de julgamentos complexos, ficou provado que os dois simuladores foram criados por engenharia reversa, sem roubo de hardware da Sony. E resumindo, bastante rápido, chegou-se ao veredicto de que os simuladores não infringiam nenhum tipo de lei. Tendo sido criados com engenharia reversa, eram completamente legais, estabelecendo um precedente. Em muitos países, se você for pego várias vezes pelo mesmo crime, diferentes punições podem ser aplicadas. Mas nos Estados Unidos, os julgamentos caem em jurisprudência, deixando um precedente. Assim como essas empresas venceram o julgamento, criaram um precedente. Assim, todos os emuladores desenvolvidos por engenharia reversa se tornaram legais.
Caramba, realmente parece que estou explicando uma expansão de domínio de Jujutsu Kaisen. O que é isso? Ou pelo menos é assim nos Estados Unidos, embora boa parte dos emuladores venha de lá. Então tá bom, e esse foi só o começo. Se algum dia se perguntarem se os emuladores são legais, lembrem-se que sim, eles são. Porque a Sony simplesmente ficou furiosa, mas tudo bem, agora sabemos que os simuladores como tal são legais. No entanto, o que acontece com os jogos? Esse é outro assunto. Vejam, ao comprar um jogo, você adquire sua licença e, como proprietário, pode fazer o que quiser com ele. Se quiser jogá-lo no console, coloque-o em um adaptador que permita jogar seu próprio jogo no computador, através de um emulador legalizado. Guardar o jogo na prateleira e nunca mais jogá-lo é uma decisão totalmente sua. O problema surgiu quando as pessoas começaram a carregar os jogos comprados em seus computadores e posteriormente na internet, permitindo que qualquer um pudesse jogá-los. Isso sim é ilegal. Essa é a razão pela qual os emuladores frequentemente não sofreram consequências legais significativas por parte das grandes empresas. Mas já vimos várias vezes que as páginas que hospedam ROMs de videogames são fechadas por violação de direitos autorais. Pelo que sei, apesar dos emuladores serem legais, você só pode usar jogos que possui para jogar no emulador do PC. Não é permitido subir o videogame na internet para download, mesmo que sejamos extremamente rigorosos com as regras. A Nintendo afirma que mesmo pagando pelo jogo, você não tem o direito de modificá-lo para jogá-lo em outra plataforma além das deles. E agora questiono se isso não soa similar à pirataria de videogames de PC? É de conhecimento geral que baixar jogos da internet sem pagar é ilegal, mas ninguém se importa com isso. Também não é como se o Federal Bureau of Investigation fosse bater na sua porta por baixar Minecraft pirata. Com o passar dos anos, foi demonstrado que uma das formas mais eficazes de combater a pirataria é fornecer ao consumidor facilidades para consumir o produto legalmente, sendo a Steam a maior prova disso. Uma plataforma onde você pode comprar seus jogos de forma segura e, acima de tudo, uma plataforma que oferece boas ofertas aos usuários. Gabe Newell, figura icônica da Valve e Steam, afirmou ser essa a melhor forma de combater a pirataria. Oferecer aos usuários todas as facilidades possíveis para que não precisem piratear. Embora a Steam não seja a cura absoluta para a pirataria, ajuda bastante o fato de fornecer facilidades para adquirir tais produtos. A Netflix é outro exemplo disso, pois atualmente existem cerca de 40 serviços de streaming dispersos por aí, quando a Netflix era quase a única plataforma do gênero. O mais atraente da plataforma era a acessibilidade para assistir filmes e séries. Agora, uma vez dito tudo isso, vamos pensar, a Nintendo realmente facilita para os usuários jogar videogames de épocas anteriores? Embora existissem consoles com boa retrocompatibilidade, como o Wii, compatível com o GameCube, e o Nintendo DS, compatível com o Game Boy Advance, vamos analisar. Surpreendentemente, a Nintendo também explorou o universo dos emuladores? Certamente, mais de um fã da Nintendo ficará de boca aberta ao ouvir que a própria empresa criou emuladores. Mas digamos que esses emuladores eram mais do que nada casos específicos. Verão. Com o lançamento do Animal Crossing original, a Nintendo desenvolveu 2 emuladores do Nintendo Entertainment System original para jogá-lo. Primeiro lançado no Japão para o Nintendo 64, depois no GameCube. Para o mundo foram criados 2 emuladores de Nintendo Entertainment System para ambas as versões. E o caso mais curioso veio depois, com o lançamento de Zelda, Ocarina of Time e Majora's Mask para o GameCube, jogos que originalmente vinham no 64. Mas em vez de portar os jogos completos para o GameCube, decidiram criar 2 emuladores para esses 2 jogos em específico. Mas como mencionei, esses 2 são apenas casos específicos e bem isolados. Embora a Nintendo tenha demonstrado interesse em preservar jogos de gerações passadas, isso ficou mais evidente com o lançamento do Wii. Porque, embora já viesse com a retrocompatibilidade para jogos do GameCube, também tinha o console virtual que permitia jogar videogames de... Esteja atento, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Nintendo 64, Sega, Genesis, GameCube e jogos do Wii. Você estava feliz com seu Nintendo Wii comprando jogos ocasionalmente para o console virtual, jogando coisas que possivelmente não jogou devido à idade. Isso perdurou até o fatídico dia em 2019, quando a loja do Wii fechou completamente. Portanto, embora você ainda pudesse continuar jogando aqueles jogos que havia baixado, todos aqueles jogos que você não baixou, nunca mais poderia tê-los novamente. Infelizmente, de forma legal, é triste, pois parecia ser a alternativa legal que todos esperavam da Nintendo. Onde poderíamos jogar o antigo catálogo da Nintendo? Numa resolução que, apesar de não ser a ideal, era aceitável. Mas essa é a questão. Outros emuladores feitos pela comunidade permitiam reescalar a resolução dos jogos, mas a Nintendo apenas oferecia a opção de jogar os jogos antigos sem melhorias. E só. Sem mudanças para tornar a experiência mais agradável, de acordo com os tempos daquela época. Mas ei? A loja online do Wii fechou, provavelmente por estarem planejando mover o catálogo de jogos retrô para o Wii U, que era mais moderna e provavelmente tinha uma potência melhor que permitia uma emulação mais fluida, certo? O mais triste é que enquanto muitos de nós víamos jogos originais antigos da Nintendo, eles se tornavam cada vez mais difíceis de conseguir e jogar legalmente. A Nintendo se esforçava ao máximo para eliminar páginas ou sites que armazenavam ROMs ilegalmente.
Porque, claro, está em seu total direito de destruir qualquer site que armazene conteúdo de sua propriedade sem licenças. Não me encha. O problema surge quando você percebe que muito do conteúdo que essas pessoas distribuem de forma ilegal. A Nintendo nem se esforça para fornecer esse tipo de conteúdo aos usuários. Usarei um exemplo com o anime. Alguém esqueceu que este canal começou originalmente com esse tipo de conteúdo? Os animes são distribuídos legalmente em diferentes serviços de streaming transmitidos semanalmente. O problema é que muitas vezes há animes que não estão disponíveis em nenhum site de streaming, seja porque serviços como Netflix ou Crunchyroll não se interessaram pela série, o detentor dos direitos no Japão não fechou acordo financeiro com nenhum serviço. Portanto, nenhuma plataforma permite a visualização legal desta fora do Japão. Assim, é uma série impossível de ser assistida no Ocidente devido à diferença técnica. Mas é aí que entra a pirataria e sejamos honestos, o anime é um dos conteúdos mais pirateados atualmente. Não se pode negar o grande esforço para que a maioria das séries seja distribuída legalmente. O problema é que a Nintendo não oferece alternativas para seus jogos, para poder jogar seu catálogo retrô sem ter que investir milhares de dólares no processo. Porque sim, talvez você seja um fã da Nintendo que além de ter 40 discos rígidos cheios de CP enfiados na bunda, você tem dinheiro o bastante para comprar o jogo original e o console? Mas vamos ver, se eu quisesse jogar Pokémon Esmeralda de forma legal, eu teria que... primeiro, procurar algum louco no eBay ou em outra página de vendas de segunda mão que me venda o jogo e garantir que ele não me engane, o que me custaria um rim, além de garantir que o jogo funcione. Segundo, repetir o mesmo processo, mas agora procurar alguém que me venda um Game Boy Advance que não me custe outro maldito rim e que funcione. Para jogar na TV com o Game Boy Advance são necessários vários passos extras, já que a tela do console é considerada pequena. Terceiro, procurar no eBay um GameCube que funcione. Quarto, procurar o adaptador que permite conectar o Game Boy Advance ao GameCube. E assim finalmente poderia desfrutar do meu queridíssimo Pokémon Esmeralda na minha televisão de forma completamente legal. Mas Belce, você mesmo acabou de dizer que é possível jogar jogos retrô legalmente? Só tem que procurar a maneira de... Olha, cala a boca, cala a boca! Se eu tiver que passar por toda essa confusão para jogar, prefiro comprar o emulador do Game Boy Advance para celular e baixar alguma read-only memory por aí. Uma das coisas mais importantes sobre este tema é a conservação. Embora muitos queiram negar, isso se deve às páginas de ROMs. Muitos jogos foram preservados ao longo da história, e se alguém ousar mencionar o fato de que a preservação, ter os malditos cartuchos ou CDs de videogames em uma vitrine é o ideal, para que ninguém possa tocá-los ou tê-los como enfeite, podem se ferrar. Se o propósito dos videogames não é jogar, então não sei o que eles querem. Afinal, você pode achar que preservar um jogo é tê-lo na prateleira sem nunca tocá-lo? E é que, para que diabos queremos que as pessoas preservem os videogames se não temos acessibilidade aos mesmos? Especialmente em uma era onde é tão simples preservar arquivos multimídia digitalmente. A SEGA nos oferece o catálogo quase completo do Sonic de forma totalmente legal. Para mim, esse é o maior problema das pessoas que se alegram com o desaparecimento dos emuladores da face da Terra. Porque no afã de defender a empresa milionária que os tem explorado a vida toda, defendendo as más práticas que cometeram contra o consumidor e os próprios jogos que desenvolveram. Se dependesse da Nintendo, grande parte de seu catálogo de jogos teria desaparecido da face da Terra. Já que se você vem me dizer que a Nintendo está destruindo as páginas de ROMs para poder vendê-las em um serviço que nos permita jogar todos, você sabe, todo o catálogo de uma forma legal eu compraria, mas agora tudo que temos é essa porcaria de Nintendo Switch Online, o qual, em toda a sua existência, não nos ofereceu nem uma fração do conteúdo que consoles como o Wii U ou o 3DS nos ofereciam. A Nintendo tem o direito de fechar as páginas de ROMs que quiser, pois são suas propriedades intelectuais sendo comprometidas. Mas ninguém pode negar que é um ato bastante nefasto da própria Nintendo. Sabendo o quanto as pessoas apreciam seus videogames de gerações passadas, a empresa os elimina completamente. Sem oferecer uma alternativa deles para jogar seus jogos, tenho certeza que se, no próximo Nintendo Direct, a Nintendo anuncia um aumento de preço no Nintendo Switch Online. Mas em troca, nos entregarão quase todo o catálogo dos consoles anteriores ao Wii ou GameCube. A internet explodiria e todos os fãs da Nintendo e não fãs ficariam loucos, mas isso é algo que não vai acontecer. Por fim, quero falar sobre a otimização antes de passar para o evento recente que todos conhecem. Com o Nintendo Switch, a Nintendo deixou de lado a potência gráfica e se concentrou em criar uma experiência divertida para todos. Com o passar do tempo, os videogames estão se tornando mais pesados e complexos e a arquitetura do Nintendo Switch dificulta o trabalho de muitos desenvolvedores. Nem todos os jogos da Nintendo possuem equipes tão excepcionais quanto as de Zelda, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. É um verdadeiro milagre que esses dois jogos funcionem tão bem no Nintendo Switch como todos sabemos. O problema é que como jogador de Nintendo Switch, às vezes pode notar que o console não rende como deveria ou o jogo em questão não funciona muito bem. Então às vezes alguém simplesmente quer usar o emulador para jogar o jogo que comprou de forma mais otimizada.
Apesar de ser um nerd de PC, também tenho meu Nintendo Switch edição Pokémon Let's Go com jogos comprados de forma completamente legal. Então, nunca vi nada de errado em emular um videogame no meu PC que comprei de forma completamente legal. Embora alguns fãs da Nintendo possam até te criticar por isso, e essa é a questão, eu não sou a favor da pirataria em geral, na verdade acho isso muito ruim. Porque o que muitas pessoas precisam entender é que se você piratear jogos atuais da Nintendo, por exemplo, não é apenas sobre prejudicar a Nintendo, que é milionária, mas sobre algo além disso. Você também está prejudicando os artistas, esses trabalhadores, essas pessoas mais humildes, que são os que realmente trabalham. Você está prejudicando os milionários engravatados que jogam golfe aos sábados. Mas aqueles que você está realmente prejudicando são as pessoas cuja família e sustento dependem do seu trabalho. E então, a pirataria fez com que muitos estúdios fechassem e muito talento fosse perdido. Uma coisa é emular e jogar videogames dos anos 99. Além disso, como veremos em breve, é possível piratear jogos recém-lançados ou ainda não lançados. Vocês estão cientes disso? O que é ser um delinquente, basicamente, e prejudicar pessoas que não merecem? O conteúdo que você está pirateando e desfrutando de graça foi resultado do trabalho de alguém. E se a empresa não obtiver retorno com esse trabalho? O que farão com o funcionário humilde? Mandarão para a puta que pariu? Jogos do Nintendo Switch estão disponíveis em formato físico e digital. Se você não tem dinheiro para gastar em jogos no seu console, isso é um problema pessoal seu. Eu me considero sortudo por poder me permitir isso, pois trabalhei duro para poder curtir meus hobbies. Mas uma coisa é piratear videogames atuais, que você pode comprar facilmente mesmo tendo os recursos, e outra é piratear jogos antigos, que é praticamente impossível de encontrar. Pessoal, é preciso entender, não devemos ser extremistas, precisamos saber diferenciar o certo do errado. Não é tão complicado, eu falo sério. O ideal é o equilíbrio, os extremos não servem. Esse é meu maior problema com quem menospreza os emuladores e quem os usa. Se não fossem os emuladores, eu não teria descoberto muitas franquias da Nintendo que hoje são difíceis de encontrar e jogar legalmente. Graças às pessoas da internet que tinham esses jogos e decidiram compartilhá-los, pude viver essas experiências. Como uma última mensagem sincera antes da parte principal do vídeo, a todos os fãs da Nintendo, exijam que a empresa nos trate como merecemos. Se uma empresa multimilionária nos tratar mal, não a defenda ou justifique. Em vez disso, expresse seu descontentamento com ela. Sim, Sony, estou olhando pra você e você é uma merda. Atualmente, a Nintendo possui funcionários e recursos para trazer seus jogos antigos para a atualidade de forma legal. E principalmente, há fãs que receberiam de braços abertos um catálogo completo de jogos retrô, não a oferta limitada atual do Nintendo Switch Online. Isso é óbvio, mas muitos ainda não entendem que sem os fãs, a empresa não é nada. Dito isso, vamos ao que importa. Acabei de dar uma longa introdução sobre a história dos emuladores e o dilema moral que representam para os usuários. É isso? Isso como uma coisa bárbara. Nossa pé, vamos falar sobre Yuzu, né? Um dos emuladores mais importantes atualmente do Nintendo Switch, que recentemente foi processado pela própria Nintendo. Esse fato desencadeou a discussão na internet sobre emuladores e sua moralidade. E como eu disse no início, muitas pessoas saíram para dizer de forma bastante segura que a Nintendo finalmente iria destruir este maquiavélico império dos emuladores. Curiosamente, a ação judicial não era pelo fato de ser um emulador, e aqui vem a cereja do bolo. Como já deixei claro, os emuladores são totalmente legais. O ilegal é baixar os jogos da internet. Normalmente, os criadores do emulador o disponibilizam para download, e cabe às pessoas buscarem os ROMs em outros lugares. O emulador em si não é ilegal, cada usuário é responsável por suas ações ao utilizá-lo. O problema com o Yuzu é que eles não eram espertos nem discretos sobre as coisas ilegais e imorais que faziam por trás dos panos. Atualmente, muitos emuladores requerem certos códigos do console para funcionar corretamente. Reforço que não sou expert nesses termos e estou simplificando ao máximo, então se alguém assistindo entender mais de hardware que eu, por favor, complemente. Fique à vontade para comentar respeitosamente, corrigindo qualquer erro que eu tenha cometido no vídeo. Como mencionei, são necessários códigos de console. Apesar do emulador ser feito com engenharia reversa e não ser ilegal, os códigos pertencem à Nintendo e são ilegais. Alguém poderia pensar que o emulador Yuzu não forneceria os códigos abertamente ao público, mas fazia isso. De qualquer forma, vamos ao que é importante e o que todos sabem. Quando a sequência de Breath of the Wild estava para ser lançada, o jogo vazou uma semana antes. Yuzu tinha um Patreon, onde recebia doações voluntárias. Nesse Patreon, ao pagar um valor alto, eles forneciam uma cópia do Yuzu, pronta para rodar o Tears of the Kingdom e o jogo em si. Mas a única forma de obter o jogo uma semana antes do lançamento era por meio de uma cópia pirata ilegal. Documentos da ação que a Nintendo iria exercer mostram que advogados da empresa pagaram o Patreon do Yuzu
Basicamente porque se você pagasse uma grande quantidade de dinheiro, eles te davam acesso a um Discord privado. Ao investigar, descobriram que os próprios administradores do servidor Discord compartilhavam material ilegal da Nintendo, sejam links de páginas de ROMs ou os códigos mencionados que são propriedade da Nintendo e ilegais. Esqueci de mencionar que a página do Yuzu fornecia links para extrair códigos de criptografia dos consoles da Nintendo, o que é ainda mais X. Mas enfim, tudo isso parecia que ia a julgamento. Contudo, os advogados do Yuzu notaram que a vitória não era certa e optaram por um acordo financeiro. Os desenvolvedores do ESO pagaram 2,4 milhões de dólares. De onde tiraram esse dinheiro? O desenvolvimento do Yuzu e do Citra, os emuladores de Switch e 3DS, foi completamente encerrado. Acredito que a esta altura funciona perfeitamente, mas o de Switch fica por isso mesmo. Neste vídeo, quis dar minha opinião sobre os emuladores e o que eles representam para a indústria. Além de deixar claro para as pessoas que pensam que os emuladores estão em vazios legais, que não, os emuladores são 100% legais, o que não é legal são os jogos piratas. No final, cada um tem sua opinião sobre o assunto, e o Yuzu não é o único emulador do Nintendo Switch existente. O Ryujix pode ter sido o mais popular, mas não é o único. Esperamos que não tenham feito coisas que levem a Nintendo a processá-los também. Após narrar tudo isso, me sinto um pouco estranho, pois no final, essa demanda foi por algo bastante horrível. Eu sempre falo sobre a importância da preservação dos jogos e como por vezes a Nintendo e outras empresas não os preservam da melhor forma. Mas toda essa demanda se deve a um grupo de programadores que haviam desenvolvido um emulador bastante funcional. Decidiram se aproveitar de uma cópia pirata de um jogo para cobrar por jogá-lo antecipadamente, de forma ilegal, como venho dizendo durante todo o vídeo. Uma coisa é emular um videogame que atualmente é impossível de conseguir de forma legal, e outra coisa completamente diferente é emular um jogo uma semana antes de seu lançamento, através de uma cópia obtida de forma ilegal. Se os de Yuzu não tivessem chegado a um acordo com a Nintendo e lutado contra ela, poderiam ter criado um precedente desfavorável para os usuários, no qual os emuladores poderiam ter caído por completo, ou talvez simplesmente teriam fechado o Yuzu e pronto. O mais provável, nunca saberemos, e honestamente acho que estamos melhor sem saber. E pra você, querido espectador, não se sinta mal por emular. Não se importe com pessoas na internet que dizem que você é a maior escória do planeta por emular um jogo. Videogames também são arte, e o essencial da arte é que possa ser apreciada por todos. Pirataria e roubo não se aplicam nesse contexto. Ironicamente, as empresas criadoras dessa arte não a valorizam como deveria. Graças à internet, podemos preservá-la para as futuras gerações. Pode soar pretensioso, mas é verdade. Muitos de nós desfrutamos de jogos lançados há décadas. E tudo graças a quem teve a ideia de disponibilizar sua cópia na internet para todos. E não há nada mais bonito no mundo dos videogames do que ter a certeza de que eles sempre estarão lá. Para muitos, os videogames são mais do que pixels em movimento. Para muitos, os videogames nos moldaram, nos fizeram quem somos e nos permitiram viver experiências que talvez nunca teríamos vivido. Destruir deuses gregos em God of War, pular sobre caixas em Crash Bandicoot, brigar com amigos em Budokai Tenkaichi 3 ou qualquer outra experiência. São coisas com as quais crescemos e devemos preservar, cuidar e proteger. Pois os videogames, de alguma forma, fizeram parte de nossas vidas e sempre estarão lá quando precisarmos. Apesar de nos sentirmos frustrados, termos um dia ruim ou estarmos entediados, sempre podemos nos sentar em frente a uma tela e tentar reviver como pudermos aqueles momentos da infância. Onde a única coisa importante era o quanto nos divertimos jogando ontem e o quanto nos divertiremos jogando hoje. Boa tarde.